Bom, a primeira pergunta da internet é a seguinte. No debate no Brasil 247, na TV Brasil 247, você fez uma analogia da situação brasileira com a política levada à frente pelo Maduro para enfrentar a burguesia através da reformulação do regime político com a convocação da Constituinte. A analogia foi feita para explicar uma alternativa à política de aliança do PT com o PMDB para tentar ganhar a eleição, se ela acontecer. A análise não pode ser desenvolvida plenamente na entrevista, não pôde, né, ser desenvolvida plenamente na entrevista. No entanto, fica a dúvida de que Maduro é governo e, no caso do PT, está bastante isolado, enfrentando o que temos visto. Gostaria de um desenvolvimento deste tema. De fato é um tema importante, né? Ele foi tocado na entrevista, não deu para desenvolver naturalmente, não é que ninguém tenha colocado nenhum obstáculo a desenvolver, mas dado o espaço que você tem, o dinamismo da coisa, passou superficialmente. Eu acho que é uma questão chave. Um dos aspectos mais negativos da política do PT é essa afirmação sistemática de que para governar você precisa da corja reacionária, porque você não consegue maioria, essa coisa toda. Só que o problema é o seguinte, você não consegue, não vai conseguir, não tem a menor possibilidade, a menor expectativa de conseguir nada, porque o regime político é um regime político rígido, reacionário, antidemocrático, que não permite que você faça outra coisa se não depender do partido que controla o regime político, que é o PMDB, junto com o PSDB e o DEM, depender desses partidos, depender dos partidos fisiológicos, porque o regime está montado para isso. O PT não questiona o regime político. A atitude deles é uma atitude que é pragmática de um lado, mas que é também uma atitude extremamente passiva. É assim, o regime político é imutável. Isso é bobagem. É uma política muito passiva. Pelo contrário, o que o PT deveria propor é uma mudança do regime político, para permitir melhores condições para os partidos ligados à população, nas eleições, nos governos, etc. e tal. Esse deveria ser o aspecto número 1. Aí nós temos que contestar alguns mitos estabelecidos durante décadas aí, que agora muita gente está percebendo que precisa se livrar dos mitos e analisar criticamente a situação, que é o quê? Primeiramente, que a Constituição de 1988 é democrática. Então, já o pessoal percebeu que não pode haver democracia se você tem um monopólio, né, de determinados setores da burguesia direitista sobre todos os meios de comunicação importantes do país. Quem que já não tirou essa conclusão depois de tudo que viu? Né? Bastou ver a campanha para derrubar o PT e falou, isso aqui é uma ameaça a qualquer tipo de direito democrático de qualquer pessoa dentro do país. Isso daí é assunto para quê? Para uma Assembleia Constituinte. 2. A estrutura do regime representativo. Nós falamos há muito tempo e o pessoal olha... Eu nunca ouvi uma crítica dessa nossa colocação. Né? Ao contrário de outras coisas que nós falamos, que o pessoal falava, isso é absurdo e tal, isso aqui nunca ouvi uma crítica, que é o seguinte, tem que dissolver o STF. Agora todo mundo já ouve com mais atenção essa crítica, porque depois do que aconteceu no Brasil, tudo bem, muita gente acha que o STF, assim, foi colocado lá por Deus, é uma instituição por direito divino. Não tem nada a ver. Né? Muito direitista fala, não, mas todo o país tem STF, que não é também exatamente uma verdade. Né? O STF é uma instituição reacionária que foi elaborada, idealizada por reacionários nos Estados Unidos para fazer exatamente o que está acontecendo no Brasil hoje.
para legislar no lugar do Congresso e governar no lugar do Executivo. Por exemplo, uma coisa que muita gente não sabe, inclusive juristas e pessoas que discutem política e tudo mais, né? Isso era uma coisa que a gente precisaria desenvolver, nunca tive tempo de desenvolver. O criador da Constituição norte-americana era contra a criação da Suprema Corte norte-americana, que ele achava que era um atentado contra a democracia. Cabe ao Congresso Nacional legislar, ponto final. Não tem que ter corte legislativa. Como é possível que 11 juízes, que ninguém elegeu, tomem uma decisão que é superior aos deputados que foram eleitos pelo povo? É uma aberração em qualquer regime político. É uma aberração reacionária. O tal poder judiciário, né? Você veja o seguinte, existe também um outro mito que é da repartição de poderes, né? Você tem que ter 3 poderes, cada um independente, isso é outra bobagem. Mas mesmo o idealizador dessa ficção reacionária, que é o Montesquieu, ele nunca pensou no STF. Para ele, o poder judiciário era um poder difuso, disperso. Só uma pessoa ultra-reacionária iria pensar em centralizar o poder judiciário numa corte com poderes tão extraordinários. Essa é uma loucura. Só uma ditadura pode ter um negócio desse. Então precisaria acabar com essa loucura. Por exemplo, o Senado Federal. O Senado Federal são os maiores picaretas do Brasil que têm poder de veto sobre os picaretas menores que estão no Congresso. Tem que acabar com isso daí, tem que ter uma corte só. O TST, que fica toda hora manipulando as eleições. Faz eleição nesse ano, pode ir na internet, não pode isso, não pode aquilo. Faz o ano que vem, eles olham o quadro eleitoral, já mudam todas as regras. O que é isso? Tem que acabar com esse TST também. Essas cortes superiores aí, elas só servem para fazer maldades. Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, né? O STF, tudo isso daí é para fazer maldade contra a população. Tem que acabar com tudo isso daí. Teria que ter um terceiro grau de apelação, difuso, não uma corte única, difuso, que é uma apelação normal, como é o Tribunal de Segunda Instância e pronto. Não tem que dar poder para juízes. A função do juiz, inclusive, num direito democrático, seria de cumprir a lei, não nem interpretar a lei ele poderia, porque se ele interpreta, já é ele que faz a lei. Ah, eu acho que é assim, está dito A, mas eu acho que é assim. Não, você não acha nada, tem que cumprir a lei e pronto. Né? E olhe lá que isso daí também dá margem a muita arbitrariedade. Finalmente, o problema da eleição para o Congresso Nacional. O Brasil é o país histórico do curral eleitoral. Né? Todo mundo sabe disso daí. A eleição no Brasil é feita sempre sobre a base de currais eleitorais. Agora, o curral eleitoral, né, isso é uma coisa que nós temos que considerar, ele não funciona em escala de milhões de pessoas. Ele é municipal. Você tem que dominar aquilo que os políticos tradicionalmente chamam de os grotões. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, grotões. Na época da ditadura, né, quando a Arena entrou em crise, o Tancredo Neves, que era da oposição, falou: a Arena se transformou no partido dos grotões. O que ele deveria ter dito mais explicitamente era o seguinte: a Arena se transformou no partido apenas dos grotões, porque ele sempre foi o partido dos grotões. O partido que manda no sistema eleitoral brasileiro é o partido dos grotões. Os grotões são aqueles pequenos municípios que tem em todos os estados, onde você monta os currais eleitorais. São municípios
da área rural, despolitizados, atrasados, etc. e tal, que você domina lá para... Você tem um deputado que domina essa coisa toda. O Congresso Nacional é a Confederação Nacional dos Grotões. Por isso que tem tanta gente ruim. Isso sem falar no fato de que a eleição dura um mês e tal, toda manipulação eleitoral. Então você teria que acabar com isso. Aparentemente, a maneira mais simples de acabar com isso, que foi provada pela prática, seria o voto nacional para deputados. Acabar com os senadores, voto nacional para os deputados federais, voto estadual para deputados estaduais. E o voto seria na lista partidária. Então, por exemplo, você tem um partido. O partido tem um voto ideológico. Caso o nosso partido, por exemplo. Você consegue, sei lá, 100 mil votos no território nacional, elege um deputado. É a vontade do povo do país. Agora, se você tem um pouquinho de voto aqui, um pouquinho de voto ali, um pouquinho de voto ali, ganha sempre o pessoal do grotão, do colégio eleitoral e tal. A votação em lista partidária seria outro remédio também, porque cada deputado é um partido e uma organização mafiosa. Se alguém fizesse um documentário sobre o Congresso Nacional e mostrasse o currículo de todos os deputados, estourava a revolução no Brasil. É uma corja de bandidos que não tem... Toda hora que aparece alguém em destaque, você fala, nossa, que criminoso. Agora apareceu essa Cristiane Brasil, a Miss Brasil, né? Você olha, ela é filha do Roberto Jefferson, começa por aí. Um bandoleiro tradicional da política nacional. E é tudo assim. É tudo aqueles grupinhos mafiosos que se elege aqui, se elege ali. Muita gente não sabe, né, mas é preciso esclarecer que esses deputados, eles não têm apoio de ninguém. Chega na época eleitoral, uns empresários lá dão dinheiro para eles, eles vão aqui no Campo Limpo Paulista, lá tem 10 caras que há 30 anos são cabos eleitorais. O que é um cabo? Todo mundo pensa que o cabo eleitoral é o cidadão que vem fazer campanha para o outro na época da eleição. Não é assim. Ele cria um curral eleitoral. Então, o cabo eleitoral, normalmente, ele fala assim, eu conheci muitos, né? Porque nós estamos nas eleições faz muito tempo. Ele fala assim, eu tenho 1000 votos. Aí um outro fala, eu tenho 5.000 votos, eu tenho 800 votos. Então, você vai, né? Paga o cabo eleitoral, é como se você comprasse aqueles balaios de votos que esses cabos eleitorais têm. Aí chega na eleição, o cara vai lá, conversa com o povo, fala, ó, vamos eleger esse deputado, ele vai fazer tal coisa aqui para nós, ele faz toma lá da cá, né? E pronto, ele tem o voto. E você, se você não fizer isso aí, você não tem voto nenhum. Porque, lógico, a população, na sua maioria, não leva muito a sério essa eleição para deputado. Ninguém nem sabe o que é a Câmara de Deputados. Isso é uma caixa preta, ninguém acompanha, ninguém sabe de nada. Não é? É uma eleição que tende a ser profundamente despolitizada e vai na base do curral eleitoral. Esses que têm 1.000 votos, 5.000 votos, 3.000 votos, aqui em São Paulo, vocês imaginem no interior do Pará. Como é que é o negócio? Então, quer dizer, ou você desmonta esse sistema maligno que vem da época do Império, é assim desde a época do Império, ou não vai mudar nada. Aí você tem que fazer aliança com o Cunha, tem que fazer aliança com o Temer, ou então você tem que prometer o irrealizável, que é o caso do PSOL. O PSOL fala assim, nós vamos governar sem o Temer, sem o Cunha. Bom, então vai governar sozinho, né? Como é que vai ser? O Lula tem a vantagem de apresentar um programa que é medíocre, mas que pelo menos ele fala honestamente o que vai acontecer. Vamos ter que governar com quem tem voto dentro do Congresso. Mas nós apresentamos uma outra alternativa, além da possibilidade de governar com a imaginação e governar com o Cunha,
nós apresentamos outra possibilidade, que é a Assembleia Constituinte e mudança radical de tudo isso que funciona no Brasil. Por que não? Por que não? Por que você tem que, já de antemão, falar, vou governar com esses bandoleiros, porque eu preciso ter maioria no Congresso Nacional? Vamos mudar o esquema. Vamos chamar a Constituinte. Por isso que eu citei o exemplo do Maduro. Não é só o Maduro. Tem o exemplo do Evo Morales também. Tem o exemplo do Rafael Correia. Se não me engano, até a Cristina Kirchner fez alguma coisa parecida. Os que menos fizeram foram os do PT. Por que o Chaves chamou uma Constituinte? Porque o sistema anterior tinha sido feito sob medida para a direita governar. Aí ele mudou um monte de coisa. Agora o Maduro também mudou de novo. Todo mundo protestou contra o sistema eleitoral do Maduro. Né? Mas uma vantagem do sistema eleitoral do Maduro, não é que eu aprove nem nada, não é o meu projeto, é o seguinte, ele mostrou que essa farofada aí da eleição estilo norte-americana europeia não é a única opção. Você pode, por exemplo, você pode ter voto dos trabalhadores organizados no sindicato, é a Constituinte que decide. É ou não é? Na eleição, na Assembleia Nacional Constituinte de 1934, que é a do Vargas, havia o voto classista. Os trabalhadores elegiam representantes. Por que não? Nunca ouvi ninguém falar que a Constituinte de 34 fosse antidemocrática por isso. Ela foi antidemocrática porque as velhas máquinas partidárias dos currais eleitorais engoliram a esquerda na Constituinte, que é uma coisa que muita gente não sabe. Mas pelo voto classista, não. Então, quer dizer, você tem muitas e muitas maneiras de organizar o voto. No Brasil, nós tivemos uma demonstração, que é o seguinte. O PT ganhou 4 eleições seguidas. Quer dizer, queira ou não queira, há uma maioria progressista, de esquerda, num sentido amplo, no Brasil. Se o voto para o Congresso Nacional fosse um voto nacional direto, essa mesma maioria iria se manifestar lá. Porque é uma incongruência. O Lula ganha a eleição para presidente, o PT e os seus aliados elegem 70, 80 deputados no meio de 600. Como é possível? Por que ele não ganha a maioria? Outra coisa também. A direita fala que o Congresso Nacional é muito grande. Eu já diria o contrário, que ele é muito pequeno para expressar a vontade de 200 milhões de habitantes. Aí tem essa conversa da direita que o Congresso custa caro e tal. Logicamente que tem muita malandragem nesse custar caro aí, porque os deputados são realmente surrupiadores do erário, mas isso daí é uma coisa totalmente secundária. O importante é o poder de decisão. Se o Congresso custar barato, mas acabar com a CLT, o preço dele é muito alto. Se ele custar caro, mas não acabar com a CLT, já está dando lucro. Tem que pensar isso daí, né? Então, quer dizer, um Congresso Nacional brasileiro de 1.200, 1.500 deputados, ainda seria pequeno, mas já seria melhor. Alguém pode falar, já antecipando argumentos absurdos, né? Alguém pode falar, não, mas é muito grande, não funciona. Então, eu queria lembrar que o soviete de Petrogrado, uma única cidade na Rússia na época da Revolução, tinha 2.000 representantes. Essa era uma organização de uma única cidade, hein? O problema que muita gente não entende é o seguinte, quanto menor o número de representantes, mais fácil para a direita e a burguesia manipular. É mais fácil manipular, comprar, cooptar 11 pessoas do que 500. Esse é o motivo pelo qual o STF virou palco de decisões importantes.
Porque você, para passar um negócio em 600 deputados, mesmo que 500 e tantos sejam picaretas, esse não é contra, tem pressão de tudo quanto é. Imagine 1.500. E o esforço para corromper toda essa gente ia ter que ser muito grande, né? Esses são problemas básicos da democracia, da própria democracia burguesa, que a direita procura escamotear, né? Quanto mais ampla a decisão, maior a possibilidade de que a decisão seja democrática. Juiz concursado ou indicado, de jeito nenhum. O cidadão que não é eleito é muito mais corrupto, autoritário e antipopular do que a pessoa que é eleita, seja lá qual for. Veja o Sérgio Moro. Se o Sérgio Moro tivesse submetido a alguma pressão política popular, ele não faria a barbaridade que ele faz, ou faria, mas a crise seria muito maior. Agora, ele está submetido à pressão política dos Estados Unidos, só. Onde os juízes são eleitos. Onde os juízes são, menos o do Supremo, da Suprema Corte. Só uma coisinha para completar. Esse tema é um tema fundamental que a esquerda despreza, toda ela. Por quê? Porque a esquerda, pretensamente, toda ela é revolucionária. Então, como ela é revolucionária, ela não entende nada do regime político da burguesia. Só que acontece o seguinte, até o dia da Revolução, que ninguém sabe exatamente quando será, você vai viver no regime político da burguesia. Então, qual é a sua colocação sobre esse regime político onde você vive? Você entende o regime? Os seus princípios? Como é que você pode fazer avançar a organização popular, a consciência popular, fortalecer os trabalhadores dentro desse regime para preparar a revolução? A esquerda não sabe nada. Então eles aceitam que cortem o direito de expressão de todo mundo, que os juízes façam essa lambança que eles fizeram. A esquerda não protesta. Esse Sérgio Moro, isso é uma coisa absolutamente escandalosa. Qualquer pessoa que conhece qualquer coisa de direito sabe. Esse negócio dos recibos do Lula, então, é uma avacalhação. Né? O Dallagnol lá, o homem que acha que o brasileiro é inferior, ele... isso aqui é falsificação ideológica. Por quê? Porque parece uma falsificação ideológica para mim. Bom, mas e daí? Quer dizer, isso significa, veja bem o caso do Lula, significa o seguinte, amanhã você vai num lugar, vamos supor, você tem uma loja, vem um cidadão lá e te vende um produto que você vende normalmente, falsificado. E o cidadão te dá uma nota fiscal, tudo direitinho. Você fez a sua parte. Você não é detetive. Aí vem a polícia e descobre que aquela mercadoria é falsificada e contrabandeada. Aí você fala, bom, mas tá aqui a nota fiscal, paguei o imposto, tudo, eu não sou obrigado a saber que a firma é falsa. O juiz vai olhar e fala, não, eu acho que você é culpado e põe você na cadeia. Você sabia que o documento era falso. Se eu achar que você tem cara de bandido, você vai para a cadeia, que é o que funciona para a população mais pobre do país. Eles querem fazer com que isso funcione para tudo, e particularmente para a política, que é uma área totalmente diferente da criminalidade comum, né? A direita não fala nada porque não entende nada de o que é um regime democrático, como é que você deve atuar aí. Vamos lá. Muito bom dia. Em Budas Artes, mobilizando, cadastrando 34 pessoas cadastradas já para irmos para Porto Alegre. Já fomos para Brasília, né? 2 vezes para Curitiba também. E também entendemos que
Porto Alegre é onde se deve estar dia 24. Mas eu queria dizer registrar um outro fato, né? Cidade de Embu das Artes já vai para o 7º ato popular nas ruas para protestar contra a taxa do lixo, né? Em Embu das Artes também, regularmente, semanalmente, está sendo distribuído o suplemento do jornal Causa Operária e o jornal Causa Operária também. E a repressão lá está muito grande. Eu já citei aqui numa outra oportunidade que prenderam o nosso carro de som, multaram, recolheram ao pátio, som, etc., pelo crime de nós protestarmos contra o fechamento do pronto-socorro. Em agosto próximo passado, prenderam, bateram gás de pimenta no público que estava protestando contra a taxa do lixo. Bateram num jovem que está aqui, o Robson Júnior, né? Algemaram ele e levaram até a delegacia. No Embu tem a Câmara, tem um barzinho e tem a delegacia, né? Para andar 100 metros, eles algemaram e colocaram no camburão, né? Quer dizer, é para impressionar mesmo, né? E o que o nosso manifestante estava fazendo lá? Estava chamando a palavra de ordem, que aquilo também era um golpe, né? Tá? Bem, dia 28 de dezembro, próximo passado, de madrugada, houve um atentado contra um jornalista, né? Chargista, o Binho, né? O Binho tem desenvolvido um trabalho de fazer charges muito bem-humorada, num altíssimo nível, né? Mostrando, né, as mazelas do governo golpista lá do Embu, né? Fazendo as maiores arbitrariedades e cancelando direitos da população e taxas, impostos e por aí vai, né? Mas, nesse meio tempo, a prefeitura, que já tinha polícia militar lá na cidade, já tinha a Guarda Civil Municipal, e agora resolveu criar uma ronda ostensiva municipal, né? E eles têm desenvolvido o seguinte: eles têm perseguido os carros de som, né, das manifestações democráticas da população, tem prendido os autos de som e tem multado pela lei do silêncio, né? A lei do silêncio é uma lei municipal, né? Ela é de nosso entendimento que a lei municipal não se sobrepõe à lei geral ou até à Constituição de proibir a livre manifestação das pessoas. E, por último, dizer o seguinte: os nossos jovens militantes da cidade do Embu, eles têm escrito, né, diversos textos, né, verdadeiros, né, denunciando essas arbitrariedades e essa atuação antipopular, antipovo lá do Embu. E, além de tentar assassinar esse Binho, né, jornalista, daí vieram novas ameaças pelo Facebook, né? Uma das ameaças dizia o seguinte: olha, na próxima vez não vai ser só esses 3 tiros, vai ser no meio da cara para deixar de ser falador. E o próximo será o Otávio, um jovem que também está aqui, né, prestigiando esse evento de hoje, né?
Eu acho que não tem muito mais a acrescentar da fala do Rui, né, sobre isso, mas me parece que das cidades aqui, região metropolitana de São Paulo, onde a maior repressão contra a livre manifestação do povo, me parece que tem sido em Embu mesmo, né? E é um governo lá que tomou de assalto a prefeitura, né? Não tem tradição de luta, né? E os seus principais assessores lá, eles são adoradores do Bolsonaro. É importante denunciar todas essas arbitrariedades, essa repressão toda que está crescendo no país inteiro, né? A direita está ficando cada vez se sentindo mais à vontade para barbarizar com a população, né? Boa tarde, Rui. Boa tarde. Bom, já que teve problema aí na colagem dos panfletos, né? A gente cola na gente mesmo, né? Põe na camiseta, põe no carro, põe aonde der, põe na porta de casa, no varal, aonde der pra gente colocar o evento aí, chamando o povo para Porto Alegre, a gente vai colocar. E o que eu queria passar é que muita gente, eu já estou andando aí pelas ruas há alguns dias, e muita gente não sabe dessa manifestação que vai ter em Porto Alegre, né? Às vezes eu saio com uma camisa, vai ter manifestação hoje? Eu falei, não, ainda não, vai ser em Porto Alegre dia 24. Então precisa divulgar mais, né? E um jeito interessante é a colagem aí dos panfletos. E também as camisetas, né? Que eu indico o pessoal, né? A gente vira um outdoor móvel, né? Andando pela cidade, hoje eu vou passear no shopping, acho que eu vou ali em Gianópolis, ali, né? Dar uma passeada no Morumbi, Iguatemi. E até hoje eu ando aí no shopping, pessoal, ninguém nunca teve coragem de me chamar a atenção, não. Se eu sou a favor do Lula, se eu não sou. Agora eles só olham feio. Mas aí eu faço uma cara mais feia ainda, eles saem fora. Mas eu costumo falar com muitos atendentes de loja, na padaria, no mercado, no açougue. Onde eu vou, eu tô falando, entendeu? Tô falando. É assim que a gente tem que divulgar, já que a gente não tem uma rádio Globo, uma TV Globo, Bandeirantes, a gente tem que fazer o que está dentro do possível. Se cada um fizer isso, né, você imagina, o PT hoje tem mais de 1.800.000 filiados, né? Você já pensou 1.800.000 pessoas falando com no mínimo 5, 6 por dia? O tanto que não vai esclarecer a população? Mas parece que o pessoal gosta de ficar só no Facebook, só, né, compartilhando e tal. Tem que compartilhar na rua também, compartilhar com a família, com os amigos. E quem não gostar, que se dane, que se lixe, entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. O que eu queria te perguntar é uma coisa que eu andei pesquisando essa semana. Muita gente acha que não tem nada a ver, né? É a questão do petrodólar aí indo para o buraco, né? Ou a moeda americana sendo pressionada aí pelo iene chinês, pelo rublo russo, né? Que eles estão agora usando para negociar petróleo, né? E eu vi uma matéria dizendo que como o dólar não é mais lastreado pelo ouro, né? Acho que foi a partir de 1971, que eu acho que não é mais garantido pelo ouro dos americanos. Então eles fizeram um acordo, parece, com a Arábia Saudita para usar o dólar para fazer negócio internacional com o petróleo, né? Para ter uma base de valor. E que isso agora está se perdendo, porque a China quer usar o iene, a Rússia, e agora o Maduro, com a criptomoeda que ele vai estar lançando, ele disse que vai ser lastrado pelo petróleo, pelo ouro e diamante, que é o que eles têm de riquezas naturais lá na Venezuela. Eu queria que você, se você estiver por dentro do assunto, que você desse uma folhada
mim tentar entender um pouco mais. E quem não conhece do assunto também, né? Depois que você comenta, o pessoal acaba pesquisando aí e vê que o jogo é duríssimo, né? Quer dizer, eles estão apanhando lá no Oriente Médio, estão apanhando. Então, eles vêm aqui se fortalecer na América Latina, né? Por isso esse tanto de golpe que está tendo aqui na América Latina. E o último agora foi em Equador, né? Que o vice do Correia parece que virou a casaca e agora está com a direita e tá fazendo um golpe lá, acho que num plebiscito que eles estão montando lá para mudar algumas coisas da Revolução Cidadã, né? Que o Correia fez. Então é golpe tudo quanto é lado. Eles estão vindo com um jogo duro e o pessoal precisa entender isso. Aqui nós vamos virar tudo escravo, né? Não que nunca temos deixado de ser, né? Mas agora o chicote vai estralar e vai estralar pesado, né? Então o pessoal precisa se orientar, se organizar e participar do ato lá em Porto Alegre, que eu acho que vai ser um termômetro aí imprescindível para a luta, né? Então é isso, obrigado. Bom, deixa eu aproveitar a sua pergunta aqui para fazer um pouco de propaganda da nossa Universidade de Férias. Porque a pergunta tem a ver com o tema que nós vamos desenvolver lá. Queria explicar um pouquinho, porque no meio da correria a nossa propaganda não é muito clara sobre o que nós vamos fazer lá. O tema da nossa Universidade de Férias é a crise do capitalismo, né, do início até o neoliberalismo. Então, num certo sentido, é um curso sobre a história econômica mundial. Econômica e política, mas com uma ênfase maior na questão da economia. Então, nós vamos analisar quando o capitalismo começa a entrar em declínio, isso mais de um século atrás, o surgimento do imperialismo, do domínio dos monopólios capitalistas, do capital financeiro. Vamos analisar como essa crise levou à Primeira Guerra Mundial, à Revolução Russa. Vamos falar de 1929, da falência, né, da política capitalista anterior, do liberalismo econômico. Vamos falar da reorganização econômica capitalista depois da Segunda Guerra Mundial. Aí entra a Conferência de Bretton Woods, que sacramentou a hegemonia, a dominação monetária dos Estados Unidos sobre a economia mundial. É nesse momento que o dólar se transforma na principal moeda, lastro de trocas econômicas, etc. e tal. Vamos ver o fim, né, dos chamados anos dourados, que é um período de recuperação econômica, analisar por que isso aí aconteceu, relacionar com os acontecimentos políticos. Vamos ver o declínio a crise financeira que começa nos anos de 1960, quando o governo norte-americano é obrigado a abandonar o padrão ouro. É o início da crise atual, né? As crises monetárias, em geral, elas são um sintoma da crise capitalista geral, que é uma crise de superprodução. E vamos avançar até a crise de 1974, depois as crises que ocorreram, o neoliberalismo, que começa na década de 1980, e as crises posteriores, né? Até as crises recentes que levaram ao buraco a chamada política neoliberal. 1998, né, a crise asiática que atingiu o Brasil, 2001, 2008, que foi a explosão da crise maior de todas. Vamos ver tudo isso daí. Vamos discutir várias ideias, vamos fazer uma crítica da ideologia mitológica neoliberal, né? O poder do mercado, essa coisa toda, esse renascimento de uma ideologia em forma de religião e tudo mais. Então, os interessados
tem aí uma ideia de mais ou menos como é que vai ser. É um curso meio excepcional, porque, primeiro, é um longo período histórico de mais de 100 anos. E segundo, nós vamos procurar marcar todas as etapas de crise, o significado de cada uma delas, e vamos também procurar explicar alguns conceitos-chave do problema econômico geral, né? Vão ser aproximadamente 2 semanas de exposições, né? Por volta de 14, 15 exposições que nós vamos fazer aí nesse período. Vai ser aqui em Jundiaí, perto de São Paulo, e vai ser feito num lugar adequado para uma atividade de lazer, né? Com piscina, campo de futebol, etc. e tal. Os jovens vão fazer um acampamento e tem nós temos aí à disposição vários quartos para alugar, né? Também quem quiser ir só para assistir o curso, também pode ir lá. Nós vamos cobrar uma taxinha para ajudar a financiar a atividade, mas seria mais baixa do que a das pessoas que vão ficar lá, almoçar, dormir, etc. e tal. Então, quer dizer, esse tema ele vai ser desenvolvido mais amplamente no curso, né? O que é um tema bastante complexo, precisa de uma aula, não uma exposição de alguns minutos, né? O que nós podemos dizer, assim, rapidamente é o seguinte: a crise capitalista, ela foi um dos mecanismos para contornar a crise capitalista foi a supremacia econômica norte-americana, que permitiu, né, uma estabilização de mercados que estavam totalmente desestabilizados antes da Segunda Guerra Mundial e muito mais depois da Segunda Guerra Mundial. O Acordo de Bretton Woods, que foi uma conferência entre vários países realizada depois da guerra, colocou a moeda norte-americana como sendo um centro das operações, né? E ela servia nesse sentido, devido ao lastro em ouro e à própria economia norte-americana, como um centro de estabilidade diante da fragilidade das demais moedas europeias. Num certo sentido, havia 2 moedas de grande importância, que uma delas era a libra esterlina. O fato de que o dólar adquiriu supremacia mostrava também a supremacia econômica, política e militar dos Estados Unidos sobre a Inglaterra, que a partir desse momento aí deixava de ser a potência dominante no mercado mundial. Bom, a instabilidade que se seguiu e a insolvência norte-americana, né, ela é o resultado do fato de que a recuperação capitalista era uma recuperação capitalista em grande medida artificial, né? Apesar do crescimento, da baixa inflação, da situação relativa de pleno emprego que havia nos países imperialistas. É o começo da crise. Nos anos de 1960, há uma instabilidade muito grande. Os norte-americanos, eles decidiram acabar com a convertibilidade do dólar em ouro porque eles pressentiram uma corrida ao dólar, devido ao crescimento da dívida interna norte-americana. Um pouco antes deles tomarem a decisão de acabarem com a convertibilidade, já havia tido pedidos aí bilionários de conversão de moeda norte-americana. E como a moeda estava muito inflacionada, né, que era um dos problemas que acontecia, porque não há como você... Uma das contradições do capitalismo é isso daí, não há como você lastrear internacionalmente um único poder, é o sistema de trocas internacional em expansão. Então, os norte-americanos foram obrigados a emitir muito mais moeda do que eles efetivamente podiam pagar em ouro. Quando eles sentiram que o mercado mundial começava a perceber essa situação e corria para trocar o dólar, eles fecharam o guichê e falaram: não trocamos mais dólar por ouro, porque essa era a realidade. Eles tinham se comprometido
a trocar a qualquer momento, né, tantos dólares por determinada quantidade de ouro. E eles foram obrigados a fechar essa possibilidade. E isso marca o início da instabilidade monetária e econômica mundial, né? Em 1974, essa instabilidade monetária se transforma numa crise generalizada, né? Essa é uma coisa que nós vamos explicar no curso, a importância dessa crise, porque normalmente as pessoas que acompanham essa situação não conseguem distinguir as etapas. É como se, por exemplo, você fosse passar do feudalismo para o capitalismo, mas você não percebesse a mudança qualitativa que aconteceu nessa passagem. Então, você continua aí, teve uma crise e tal, papapá. 74 é um divisor de águas em termos da crise mundial capitalista, que nós estamos vivendo até agora. Então, naturalmente, que nós temos uma situação em que as dificuldades norte-americanas são muito grandes, né? Elas não permitem que o dólar seja efetivamente a moeda de troca mundial. Ao mesmo tempo em que o poder dos norte-americanos, o poder militar, político, também não permite que outra moeda venha ocupar esse papel. O que está acontecendo é que a fragilidade mais política do que econômica dos norte-americanos está abrindo caminho para essas alternativas, né? Vários estados aí, os russos, os chineses, a Venezuela, etc. e tal, não querem ficar sob o controle dos norte-americanos. O que acontece se eles usarem a moeda norte-americana como instrumento de troca. O fato de que eles estejam conseguindo quebrar o monopólio norte-americano e europeu, porque nós temos que entender que, na verdade, desde a criação do euro, nós temos 3 grandes parâmetros monetários: a Inglaterra, a Libra, o euro e o dólar. E que o que a Rússia, a China e outros estão fazendo não é só quebrar o monopólio do dólar, é quebrar o monopólio também das outras moedas. Ou seja, é uma tentativa de quebrar o monopólio político dos países imperialistas, né? Não há dúvida nenhuma. A única coisa que nós não devemos acreditar é que tudo isso vai se processar pacificamente. Não existe troca de dominação pacífica, né? O crescimento dos golpes de Estado, das guerras, etc. e tal, são uma reação a essa situação cada vez mais difícil dos países imperialistas. Agora, esse processo, ele efetivamente está acontecendo, né? E à medida que ele se desenvolva, isso daí vai levar a um acirramento dos confrontos entre todos esses países aí. Da mesma maneira que muita gente não acreditava que você pudesse ter um golpe no Brasil, no período dito democrático, muita gente não acredita que possa acontecer uma guerra generalizada, mas isso daí está em gestação também. É óbvio que a desagregação do sistema, a falência de vários componentes desse sistema vai levar a uma guerra. Ninguém vai morrer aí ou perder a primazia sem uma luta muito dura, né? A situação ela é extremamente crítica na realidade. A burguesia acreditou que com a política neoliberal eles iriam recuperar tudo. Eles operaram uma enorme destruição econômica em vários países e não recuperaram nada. A crise continua se aprofundando. Mas aí vamos ver isso aí no curso que é mais adequado, dá para explicar mais detalhes e tudo. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma denúncia a respeito da PM, lá no bairro Vargem Grande, a partir de Grajaú em diante. Eles estão andando agora com os faróis apagados, sirenes desligadas. É um método fascista agora de pegar as pessoas, fazer uma abordagem sem que as pessoas vejam na espreita. E essa semana eu também passei por uma abordagem, de certa forma, eu nem dei importância tanto, mas as pessoas que estavam lá ficaram constrangidas.
Inclusive tinha criança pequenininha, eles mandaram a criança procurar para ver se tinha droga em torno do local. E aí foi nessa daí então que, quando perguntaram meu nome, me liberaram primeiro. Em seguida deixou o pessoal um pouco mais de tempo. Voltei a saber depois que o polícia que fez essa abordagem dos 2 vulcãos, ele ameaçou dar um tiro na cara do pai da criança. Não por essa, mais uma ontem, já tarde, que eu fui encontrar uma pessoa, quando eles estiveram em casa, eu precisei encontrar uma pessoa. Quando eu ia voltando, já era madrugada. Aí eu não deixei de notar mais uma vez a PM abordando um pessoal de moto, inclusive sem capacete. E esse foi o que mais apanhou. Só vi quando eles pararam a viatura atrás e já desceram arrepiando. Para, já ameaçou dar um tiro na cara do cara se ele ameaçasse, esboçasse uma reação. Ali o cara começou a apanhar. E ali eu só pude olhar assim, ele disse para mim, vai embora, senão eu dou tiro na sua cara. Mais uma vez eu olhei para o fascista e falei, cuidado. Tive que seguir em frente. Tudo bem. Mui, mas a pergunta que eu gostaria que você dissesse ao público é a seguinte forma. Gostaria que você dissesse um pouco mais a respeito da ditadura apoiada pela burguesia, de 64 a 85, para que eles entendessem um pouco mais do que é isso, porque os fascistas estão fazendo aí nas comunidades aí o que bem entendem. As pessoas estão, de certa forma, sofrendo, sendo espancadas pela PM. Eu vejo que ninguém dá a mínima. Eu observo que eles se sentem com mais poder diante das comunidades, até porque, de certa forma, as pessoas não sabem se defenderem. Vai lá, manda baixar a cabeça e eles voltam a deitar no chão com medo. Então, gostaria que você explicasse um pouco mais para o povo que está assistindo aí, que, de certa forma, eles temem o que está acontecendo. Esse é um pedido de tanto, né? Quem teria que falar de toda a ditadura. Não, eu acho que é legítimo isso aí, nós temos que discutir o problema da ditadura, mas nós temos que fazer palestras, discussões, não dá para explicar tudo isso aí aqui. Eu concordo, eu acho que muita gente que não viveu a ditadura, inclusive a imprensa e muita gente apresenta uma imagem da ditadura que é totalmente falsa. Né? Acho que as pessoas não fazem ideia do que foi a ditadura. Isso daí é preciso ser explicado, né? Bom, antes de a gente fazer uma pergunta da internet, só mostrar aqui o cartaz, né, que foi citado, foi o objeto de repressão lá na Paulista. Então, quem é o perigoso cartaz, quem tiver interesse em participar da colagem, o cartaz está disponível, está aqui, a gente distribui, tem na internet também para baixar. Ocupar Porto Alegre dia 24 de janeiro, não deixar condenar, não deixar prender. E também o suplemento do jornal Causa Operária, que está aqui para distribuir amplamente, também chamando o ato do dia 24 e a Universidade de Férias, do dia 26 de janeiro a dia 8 de fevereiro. Bom, a próxima pergunta da internet é a seguinte. O Dirceu falou num vídeo que os golpistas perderam. O Dirceu ainda não acordou para o que está acontecendo, pois os golpistas estão à vontade? Eu não sei qual é a declaração, precisaria ver o que ele quer dizer com que os golpistas perderam, né? Mas uma coisa, eu não sei se ele acha mesmo que eles perderam assim no sentido geral, que seria um equívoco, né? Mas uma coisa é certa, o golpe não saiu assim exatamente bem sucedido como planejado. Ele atravessa desde o primeiro momento uma crise, né? E a crise se manifesta na reação crescente que existe contra o golpe, particularmente essa questão do Lula. Ele disse que o golpe perdeu porque o povo virou as costas, está de costas para os golpistas. Nesse sentido, eu não diria que os golpistas perderam, mas eu diria que isso daí é um resultado que eles não esperavam ter, e é uma derrota, né? Mas não é a derrota do golpe, é uma derrota dos golpistas ter perdido o controle da situação e a população se virar para a esquerda. Mas é o tal negócio, o jogo continua, né?
digamos que a gente conseguiu diminuir um pouquinho o placar, mas não está ganhando o jogo, não. Essa seria a minha conclusão. Depois tem a famosa frase do Vicente Mateus, o presidente do Corinthians, que o jogo só acaba quando termina, né? A próxima é a seguinte: se o Lula não puder ser candidato, diante dessa hipótese, a medida proposta pelo PCO pode vir a ser uma campanha nacional pelo boicote às eleições? Poderia. É difícil de dizer nesse momento qual que seria a política correta, né? A política não é uma questão de especulação, é uma questão, tem que ser formulada diante dos fatos concretos. E ela depende muito também da reação das massas diante dos acontecimentos. Não adianta nada você propor uma medida política parcial imediata que não tenha a possibilidade de ter uma reação, de capturar uma reação popular, né? Mas é possível, da maneira como está crescendo a candidatura do Lula, e pode acontecer até um boicote espontâneo à eleição. A burguesia já entrou no rol de preocupações da burguesia o problema do que acontecerá se o Lula não for candidato. Eles já estão começando a considerar essa possibilidade como uma possibilidade cheia de problemas e riscos. Já apareceram declarações na imprensa de várias pessoas dizendo que impedir o Lula de participar das eleições pode ser ruim, né? Pode ser ruim por quê? Porque a reação contra isso é cada vez maior. Um regime político ele precisa ter uma base de sustentação, precisa ter uma autoridade, né? Num país como o Brasil, não adianta você inventar um regime político. A revolta popular é muito grande, você precisa de um pacto para manter o país funcionando, né? Então, eles já romperam um pacto, que é o fato do PT ter ganho as eleições e não ter levado. Já ameaçaram de colocar o PT na ilegalidade, agora querem tirar o Lula da eleição. Então, você fica sem uma base para a existência do regime político. Isso daí é a receita clássica para a explosão social, né? Política e social. Próxima pergunta. O que é bonapartismo? O governo Temer é um regime de tipo bonapartista? Esse é um problema complexo, né? E muito mal entendido por muita gente. Também não dá para explicar amplamente aqui. Mas o bonapartismo seria uma ditadura militar de caráter pessoal, né? É o que aconteceu na França em 1851. Você tinha lá um líder com uma certa popularidade em alguns setores da população, e a base da dominação dele eram as Forças Armadas que deram o golpe militar, encabeçado por ele, né? Então, em geral, o bonapartismo é esse regime de ditadura com um caráter pessoal, né? Um líder pessoal. Agora, essa ideia de bonapartismo, ela tem várias derivações. Então, uma delas, por exemplo, é a ideia de que há regimes políticos que são, independentemente de quem esteja governando, bonapartistas, semi-bonapartistas. A gente entra numa discussão mais complicada nesse sentido, né? Agora, o governo Temer não é um governo bonapartista no sentido geral da palavra bonapartismo, né? Eles tentam fazer com que o regime se emancipe do controle popular. Essa é uma característica do bonapartismo, mas aí nós teríamos que ver como é que vai se estruturar isso daí. Próxima pergunta. Um governo de esquerda poderia modificar essa aversão das Forças Armadas contra os socialistas? Por que as Forças Armadas têm tanto ódio pela esquerda? É possível mudar isso? Bom, Forças Armadas são uma burocracia que tem um processo de seleção interno, que tem um caráter também ideológico. Cria-se um ambiente ideológico. Isso sem falar, né, a grande desgraça brasileira, de que as Forças Armadas elas estão sempre lá
né, em relações com os norte-americanos, que têm uma política permanente, estruturada, organizada, consciente, de doutrinar os elementos das Forças Armadas. Então, nesse sentido, quanto mais você sobe na escala da oficialidade das Forças Armadas, mais direitistas eles são. O que se poderia ter aí era como é que se diz? Um sentimento diferente nas bases. Só que o Exército Brasileiro, embora ele seja grande, as Forças Armadas Brasileiras, embora elas sejam grandes, cerca de 400 mil pessoas, elas são uma parcela insignificante da população, né? Normalmente, a política penetra mais nas Forças Armadas quando elas, numa determinada situação, fazem um recrutamento massivo, né? Aí o Exército se transforma, as Forças Armadas se transformam em verdadeiras organizações com, digamos assim, com um conteúdo mais popular, que permite o deslocamento à esquerda. Agora, um governo de esquerda, em geral, é detestado pelos oficiais superiores das Forças Armadas, que são muito direitistas. Nós temos que entender também que isso aí não é um mero problema de doutrinação ideológica. Muitos oficiais das Forças Armadas, eles saem e vão trabalhar com altos cargos para os capitalistas. Existe uma relação muito direta entre o imperialismo, os capitalistas e as Forças Armadas. Bom, tinha uma pergunta sobre o STF que já foi respondida naquela primeira. Bom, a próxima pergunta é: por que o povo continua tão pacífico diante de tantos ataques ao direito conquistado pela população? Reforma trabalhista que detona com a camada mais pobre e mantém os benefícios do judiciário. Esse comportamento pacífico do povo diante da retirada dos direitos dos direitos é por um problema social, psicológico ou alguma patologia? Coitado do povo brasileiro. O povo ele sempre se comporta dessa maneira. Daí isso é uma coisa que muita gente não entende. A vida do povo é a luta pela sobrevivência. O cidadão acorda bem cedinho de manhã, se for um centro urbano brasileiro, dada a precariedade do transporte, ele pega aí ônibus lotadíssimos para ir trabalhar, às vezes pega 2, às vezes pega 3 conduções, né? Aí ele vai trabalhar, o trabalho é uma escravidão. Os neoliberais falam que é uma cooperação, o trabalho assalariado é uma cooperação entre os patrões e os capitalistas, né? Quem trabalha nunca conseguiu ver essa cooperação, né? A pessoa só vê o sofrimento lá, os maus tratos e os salários baixíssimos. Aí ele volta para casa com pouquíssimo dinheiro no bolso, também. Na volta ele pega mais 3 conduções para voltar e o negócio fica horrível, porque você imaginou uma cidade como São Paulo, 5 horas da tarde e tal, como é que deve ser o cidadão que pega um transporte para voltar para casa. Mas enfim, aí ele vai num bairro totalmente destruído lá, parece que houve uma guerra no bairro, né? A coisa está toda caindo aos pedaços, aí está lá a família dele, o filho não tem escola, a mulher reclama que não tem dinheiro para isso e para aquilo, porque ele não tem dinheiro para nada. Essa resumidamente, a vida do povo é essa daí. Então, o cidadão quase que ele não tem nem tempo nem disposição de pensar em política. Por isso que os socialistas sempre defenderam a redução da jornada de trabalho como uma medida para poder avançar a consciência do povo. Quem não tem tempo e nem condição nenhuma, não pensa em política, a não ser que a pessoa tenha uma certa consciência. Senão ele é, como é que se diz? Ele é dominado por aquela vida medíocre, né?
que se ele parar para pensar, ele não sabe nem direito o que ele está fazendo naquela vida. Bom, aí o que acontece? Existe uma parcela da população que atua politicamente. Então, cabe a essa parcela da população, em particular os partidos políticos, mobilizarem o povo. Se ninguém fala nada de política, de onde que vai sair a motivação? Né? Todos nós sabemos, por exemplo, que se o cidadão vive na área rural, sem muita informação, principalmente antigamente era mais assim ainda, porque agora tem a televisão e tudo. A pessoa vivia ali no que o Marx chamou de idiotia rural. Ele vivia fora do mundo político e tudo mais. Nas cidades onde há mais informação, havia mais atividade política. Daí nós tiramos a conclusão de que se você não vai lá informar, despertar, instigar, é difícil que as pessoas participem da política. Então, todo mundo que pergunta por que o povo não se mexe, ele deveria perguntar o que é que ele está fazendo para que o povo se mexa. Ele vai numa periferia para esclarecer o que está acontecendo ou ele acredita que a população sabe o que está acontecendo, sendo informado exclusivamente pelas igrejas evangélicas, pelos deputados direitistas? Quer dizer, é preciso levar a política ao povo, né? Uma coisa óbvia. É preciso organizar, é preciso despertar a consciência, é preciso informar, explicar o que está acontecendo. Daí a importância da militância política, que muita gente não entende. A função primordial da militância política é isso daí. E aproveitando a pergunta para falar uma outra coisa também que é importante. Não só o povo em geral, mas muita gente de classe média, eu vejo até essa conduta em elementos de esquerda. Daí também a gente não deve julgar a população com muita dureza. Quando a situação começa a apertar, que nem agora, porque a situação está apertando e vai apertar muito mais. No papel, a inflação é uma maravilha, né? É que nem aqueles times de futebol no papel, mas quando entra em campo, é aquela desgraça. No mundo real, a inflação está comendo solta a população, está comendo a população pelas pernas, né? Então a situação está cada vez mais complicada. Aí o que acontece? Muita gente de esquerda começa a ver o seguinte: a solução é eu cuidar do meu lado individualmente. Quer dizer, ele retrocede para uma posição antipolítica e antissocial. Todo mundo sabe que a solução para os problemas é uma solução coletiva. Ou a gente derrota os facínoras aí, ou não vai adiantar arrumar terceiro emprego, né, trabalhar de madrugada com pó de guaraná e tal. Não adianta fazer isso aí. A miséria vai vir e a situação vai ficar cada vez pior. Né? A população só melhorou as suas condições de vida quando ela efetivamente lutou para melhorar as condições de vida. Então, diante do ataque monstruoso que nós estamos sofrendo, é preciso chamar a atenção de que o único caminho é a luta política e social. Não adianta você montar um plano perfeito de sobrevivência, que nem aqueles norte-americanos malucos que construíam uma casa-mata debaixo da casa para a guerra mundial. Tem que se mobilizar, tem que lutar contra o Temer, contra a Fiesp, contra os especuladores imperialistas, etc. E tal. Tem que lutar aí para não deixar a direita colocar o Lula na cadeia e tudo mais. Quando foi organizado o golpe de Estado, a gente falou, tem que sair na rua e se mobilizar contra o golpe de Estado. Agora, ajuste fiscal, CLT, Previdência, um monte de coisa. O pessoal, numa tacada só, perdeu 80 anos de conquistas sociais. Tem que lutar contra isso. Não adianta você chegar lá e fazer conta. Bom, então eu vou desligar a geladeira 2 horas por dia para diminuir a conta de luz, né? A escola falou para comprar 3 lápis para o meu filho, eu vou comprar 2 e eu vou
Isso aí não adianta, mano. O cara vai ficar louco. Até porque a coisa vai piorar muito, né? É preciso se envolver na luta política que está acontecendo no país. Não tem para onde correr. Próxima pergunta é a seguinte, sobre a esquerda. O candidato Plínio, apoiado pelo Babá e a Luciana Genro, tem feito declarações com conteúdo antilulista, exacerbado. Comentar as afirmações do pré-candidato radical... É uma continuação da pergunta. Para você comentar as afirmações do pré-candidato radical, entre aspas, do PSOL, que irá defender nem Lula nem Dilma, pois o PT representa o capital. E o apoio da Gerdau, Luciana Genro? Gerdau não é capital? Isso aí, primeiro a gente tem que condenar a farsa, né? Acho que a pessoa deveria ser mais honesta. O PSOL, que é um partido insignificante, aí não tem o problema que o Lula assinala de que para governar precisa fazer acordo com a direita, recebe apoio de um monte de capitalistas. Então, a primeira coisa a ser condenada é a farsa, o pseudo-radicalismo. Né? A verdade verdadeira é a seguinte, que o PSOL no governo, ele seria pior do que o PT. Não seria melhor. O PT ainda tem esse negócio de... tem essa relação com as massas populares, o Lula é um homem do povo e tal. Esses do PSOL, tudo professor de universidade de classe média, deputado que não tem nem sabe quem é o povo brasileiro na sua esmagadora maioria. O Roberto Freixo, ele tem aí o PSOL do Rio de Janeiro está lá apoiando o Bretas, que é um cidadão que declarou, vejam vocês, que a Constituição para ele é a Bíblia. Tudo bem, só que ele não devia ser juiz. Ele devia ser ministro de igreja evangélica. Já não é? Eu não quero ser julgado pela Bíblia. E eu também não vejo que ele tenha direito de me julgar pela Bíblia. Estava apoiando esse cidadão aí. Se juntaram com essa turma aí do Caetano Veloso, Paula Lavin, que também apoiaram o Bretas. O Freixo foi apoiado pela Globo na eleição. Né? A gente não chegaria ao extremo de apoiar o bispo safado lá contra o Freixo, mas do lado da Globo não dá para ficar. Vai me desculpar, mas é demais da conta. Né? Então, quer dizer, esse pessoal aí é muita conversa de esquerda, é muito sinal de seta para a esquerda e muita entrada pela direita. O pessoal esqueceu, por exemplo, que o primeiro candidato presidencial deles, que foi como é que é o nome? Luiz Helena, atacava o sem terra, condenou as ocupações de terra, era um dos principais defensores da proibição do aborto. É isso mesmo. Né? As companheiras do PSOL têm que lembrar que a atual campanha reacionária contra as mulheres começou com a campanha contra o aborto e um dos principais nomes, se não o principal, da campanha contra o aborto era Luiz Helena. E todo mundo foi lá por puro oportunismo eleitoral apoiar a Luiz Helena na eleição. Quando os Sem Terra invadiram o Congresso e o Aldo Rebelo, se não me engano, chamou a polícia para expulsar os Sem Terra do Congresso, a Luiz Helena apoiou. E está cheio de coisas grotescas, esquisitas desse jeito dentro do PSOL. O Jean Willis apoia o Estado de Israel contra os palestinos. O Chico Alencar foi pego beijando a mão do Aécio Neves, pô. Não, o pessoal tem que ter senso crítico. Isso aí não é um partido de esquerda. Tem gente de esquerda aí? Tem gente de esquerda, mas que esse pessoal tem uma abertura muito grande para a direita,
O Gianazzi aqui em São Paulo, a gente denunciou ele alguns anos atrás, porque ele assinou um manifesto junto com o Conte Lopes para defender um elemento do aparato de repressão da ditadura que foi morto pela guerrilha na época da ditadura militar. Que é isso, pô? Tá cheio dessas histórias no PSOL. É aquela esquerda, assim, feminista quando convém, mas se a candidata for muito boa e for contra o aborto, a gente não fala nada, né? Antirracista quando convém também, mas, por exemplo, o Marcelo Freixo era defensor da presença da PPP, da UPP nas favelas do Rio de Janeiro. Isso aí é uma história de direitização. O PT tem muita coisa direitista também. Mas agora o pessoal que chegar e fala assim, não, porque o Lula... Não, eles estão à direita do Lula numa série de coisas. E depois também o que está acontecendo aqui, o problema é o seguinte, isso que eu acho que é o mais importante. O ataque ao Lula, nesse momento, é uma muito mal disfarçada frente única com a direita e a extrema-direita. Faz favor, pô. Né? Por exemplo, eu tenho críticas vamos supor, ao Marcelo Freixo. Mas aí o Bolsonaro ganha o governo do Rio de Janeiro e manda prender o Freixo porque ele é esquerdista. Nós vamos atacar ele na hora que ele está sendo preso pelo Bolsonaro? Lógico que não. Nessa hora você não coloca em primeiro plano as divergências, mas você coloca o interesse comum de luta contra a direita. A Luciana Genro como é que se diz? Cheerleader da Lava Jato, pô. Com pomponzinho e tudo. Não, muita gente pode achar que a gente tem algum desgosto especial pelo PSOL. Não, nós simplesmente nos recusamos a fazer parte da farsa que é um grupo como esse se apresentar como sendo super esquerdista, quando eles estão cheios de coisas direitistas. Não tem motivo nenhum para ficar engrandecendo o pessoal. Outra coisa também é o seguinte, esses grupos pequenos burgueses, eles são alérgicos à crítica. Você critica eles, nossa, causa um alvoroço. Eles mexem os céus e a terra para impedir de serem criticados. Não, tem que criticar. Inclusive, o PSOL deveria... A ala do PSOL, que é a favor que é contra a condenação do Lula, porque há uma ala no PSOL que é contra, deveria se pronunciar claramente. Por que toleram esses direitistas? Essa ala do Plínio de Arruda Sampaio Júnior não é de esquerda, não. Isso é a ala direita do PSOL. O pessoal fala que é de esquerda, mas é a ala direita. Sem falar que o velho Plínio de Arruda Sampaio só aceita ele como grande esquerdista quem não militou no PT nos primeiros tempos. O cidadão era da ala mais direitista do PT. O Plínio de Arruda Sampaio, o pai. Ele era super direitista. Então eu acho que isso daí tudo é uma ala pequeno-burguesa, muito influenciada pela direita, vem com esse papo furado, que esse é um papo furado de luta contra a corrupção. Isso aí não existe. Né? Ninguém luta contra a corrupção, sempre é golpe. Você vê que o Moro cita frequentemente a Operação Mãos Limpas. Né? A Operação Mãos Limpas provocou um estrago na economia italiana em favor de outros grupos econômicos norte-americanos e tudo, inclusive a venda da principal estatal de petróleo italiana, que era uma das maiores do mundo, foi totalmente... passou para as mãos dos norte-americanos, tudo. Não existe isso de luta contra a corrupção. A corrupção é um pretexto conveniente para você meter a mão no bolso dos outros. Essa aqui é a verdade.
Próximo. Qual a posição do PCO sobre a nomeação da Cristiane Brasil como ministra golpista ter sido barrada por um juiz igualmente golpista? Essa é uma crise interna deles, né? É muito escandalosa essa nomeação também. Eu não sei qual que é o verdadeiro motivo de barrarem. Até porque o motivo pelo qual barraram ela é insustentável, né? Isso aí vale tudo, né? Não gostou do cara. Agora, que é uma avacalhação total, né? Você imaginou a Miss Brasil como ministra do Trabalho? Os trabalhadores têm que se preocupar mesmo, porque o negócio está ficando feio, né? O nível de avacalhação mostra para onde que vai a coisa toda, né? No próximo. O movimento Passe Livre fez um ato pequeno em São Paulo. E apenas 15 dias depois, esperam-se atos enormes em todo o país em defesa de Lula. Por que a diferença de público? Bom, Lula, sem dúvida nenhuma, é um tema muito mais importante do que o aumento da passagem em São Paulo, né? Eu sei que para grupos semi-anarquistas, como tem no Brasil, isso é uma heresia, né? Mas é a verdade verdadeira, não adianta, não vamos ocultar o negócio. Agora, a nossa posição é apoiar esses atos. Eu acho que é um erro da esquerda não ir aos atos. Tem que ir aos atos. O ato é contra o palhaço maléfico do Dória. Eu acho que, inclusive, o primeiro ato mostrou um grande potencial para um primeiro ato. Ele não foi pequeno, pelo contrário, ele foi grande. Ele foi muito grande. Eu acho até que se a gente fizer uma retrospectiva dos atos contra o aumento da passagem que aconteceram em São Paulo, para um primeiro ato, esse deve ter sido o maior de todos. O que eu acho engraçado, sabe o que é? Toda a esquerda, o grande... como é que se diz? O grande pretexto ideológico deles para ignorar o golpe e tudo é a mobilização de 2013, que tinha a ver com o problema da passagem. Foi um movimento de luta contra a passagem que provocou enfrentamento aqui com o governo Alckmin do PSDB. Aí começa de novo a mobilização pelo negócio da passagem. E o pessoal não querem repetir a revolução de 2013? Vamos ver se dessa vez, né, a gente faz um movimento que não é capturado pela direita no meio do caminho, né? Eu acho que tem que participar, eu acho que o PT deveria participar, deveria chamar, mobilizar, PCdoB, todo mundo, toda a esquerda. O governo Alckmin, uma meta da esquerda deveria ser de derrubar esse governo antes do final, não esperar pela eleição. O governo Dória. Esse governo é uma afronta contra a população de São Paulo.